Vamos pela graça entrar. Entrada em sítios às vezes depende mais do que apenas graça, ou coisas diferentes de graça. Às vezes é preciso bastante coragem para entrar em alguns locais. Eu não sei se sabem quais são os locais mais perigosos de Portugal. Loja Cidadão. Além dos normais, os mais conhecidos, como Pé de Cão, Brasfemes, Andorinha, o Bairro, são locais bastante perigosos. Mas se fossem os 10 locais mais perigosos do mundo, curiosamente há vários no Brasil. Estrada da Morte, só o nome diz tudo, não é? Então é uma estrada perigosa, nevoeiro, perigos de deslizamento, cascatas, penhascos. Há outro no Brasil que é ainda mais assustador para mim pessoalmente, é a Ilha das Serpentes. Mais uma vez, não é preciso explicar o porquê que é perigoso. O Lago Natron, na Tanzânia, águas corrosivas, para quem percebe de química, pH 12, ou seja, é um bocadinho ácido. Na Rússia, Oymyakon, temperaturas de menos 40, e nada cresce lá, nem se o Vítor fosse para lá tentar plantar alguma coisa, não ia conseguir. Na América, o Val da Morte, temperaturas agora bastante elevadas, o perigo de desidratação, 52 graus. Angola, Costa do Esqueleto, ventos quentes, falta de comida e pessoas nada simpáticas que te querem assaltar. Deserto da Anáquil, também em África, vulcões, geysers, alta concentração de vapores de ácido sulfúrico, também um bocadinho ácido. Portões do Inferno, não sei se estão a reparar nos nomes, eles por si só já dizem algo. Portões do Inferno, no Turquemenistão, uma cratera de gás natural que decidiram colocar a arder e que arde desde 1971. Este nome é pacífico, Parque Nacional. Destoa um bocadinho, não é? Parque Nacional, na Bolívia. Mas é um parque onde a fauna e a flora tudo contribui para te matar. E o Monte Everest, no Nepal. Dizem que há mais de 200 corpos por lá. Pessoas que tentaram subir ou descer e por lá ficaram. Qual é o local mais perigoso? E a Bíblia diz-nos que o local mais perigoso para estarmos é onde Deus está. É o local mais perigoso. Mas há uma forma de estar. E a pergunta para nós hoje é como é que eu e tu podemos ir a este local e sobreviver e de alguma maneira ver Deus. De alguma maneira ver Deus. Então hoje vamos ver a adoração ao longe, a aliança sangrenta e o acesso glorioso. E vou-vos convidar a abrir em Êxodo 24. Êxodo 24. E tem sido bastante interessante esta viagem por Êxodo. Eu não estava nada à espera quando decidimos ir por Êxodo, que abordássemos as coisas que abordámos, que víssemos as passagens que vimos. E agora terminamos esta minissérie de Êxodo no capítulo 24. E quase até que terminamos do Novo Testamento. Esta passagem parece que nos chama tanto para o Novo Testamento, mas já vamos ver como. Êxodo 24 e os versículos 1 a 18. Diz assim: Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu
sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe-me ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Não sei se conhecem o Alain Robert. Há pelo menos aqui uma pessoa que conhece, acho eu, que é do mesmo país. Um alpinista urbano. Ele gosta de escalar coisas, principalmente prédios. É um francês, sim. Ele gosta de escalar prédios e ele não se importa se ele não tiver autorização para o fazer. Ele não se importa, ele vai à mesma. E aqueles prédios, edifícios mais icónicos de cada país, ele vai lá e ele trepa. Ele é também conhecido como o Homem-Aranha francês. Diz tudo, não é? Trepar edifícios, Homem-Aranha francês. Ele já foi a lugares como China, Kuala Lumpur, Filipinas, Alemanha, Espanha, França, Portugal, e já foi preso em todos estes sítios. Até em Portugal ele já foi preso. Vejam lá o que é que uma estrela francesa vem a Portugal, escala um dos nossos edifícios e é preso. É tipo, não faz sentido. Mas curiosamente houve uma das vezes em que ele foi autorizado e foi uma promoção da Ótimos, antigamente da Ótimos, quem se lembra dessa operadora, 93. E ele trepou, acho que um edifício, não sei se foi a ponto 25 de Abril, mas foi assim qualquer coisa, em promoção, digamos assim. Moisés é quase o Homem-Aranha hebraico, porque ele sobe várias vezes o Monte Sinai. Ele já subiu antes e agora está aqui a ser chamado a subir novamente. E ele é melhor que o Alain Robert. Porquê? Porque ele já tem muita idade. Se os meus joelhos já me dão alguma dificuldade, eu imagino que Moisés ainda tem de estar a subir novamente o Monte Sinai. Mas reparem, nestes primeiros 2 versículos, vemos um problema, ou seja, o estar ao longe, a adoração ao longe. E vemos aqui uma hierarquia de distâncias no que diz respeito à proximidade de pessoas. Há uma hierarquia nestes primeiros versículos em relação à distância que as pessoas podem estar. Moisés pode ir lá. Depois temos os sacerdotes, que são Arão e os seus filhos, e os 70 anciãos de Israel ficam noutro nível, ficam a meio. E depois temos o povo em baixo. Então 3 níveis que nós vemos nestes primeiros 2 versículos, e só Moisés pode chegar mesmo lá acima. O Everest é um local perigoso, bastante perigoso por várias razões. Pelas temperaturas, pelo vento, pelo facto que é pouco horizontal. É quase tudo na vertical, ou seja, é tudo a trepar. O oxigénio começa a rarear, coração e pulmões, tudo isso é um problema. E é bastante perigoso. Mas este é o local mais perigoso para o ser humano. Nesta altura, é este Monte Sinai, é esta presença de Deus. E vimos isso no capítulo 19 de Êxodo também. Quando o povo chega pela primeira vez a Sinai, temos aquele espetáculo quase pirotécnico de luzes, de som, de fumo, e é assustador. E é bastante assustador a presença de Deus por nossa causa. Porque Deus é santo
Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. E a sua ira reage à nossa imperfeição, às nossas falhas, ao nosso pecado. Estávamos ontem a ver com o clube e a falar sobre isso também. Seria quase como um criminoso ir à presença de um juiz todo contente, a pensar que vai correr tudo bem. Mas o que é que vai acontecer? Na presença de um juiz ele vai ser julgado. Imaginem um juiz não só com a capacidade e a autoridade de julgar, como também para poder logo determinar a sentença e aplicá-la. Então é assim que nós estamos perante a presença de Deus. Então, e esta hierarquia ela é interessante porque ela já aponta para dois sentidos. Então este capítulo 24 ele resume algo do que temos vindo a ver, mas ele aponta também para o futuro e para coisas que vão ser desenvolvidas. E uma delas é a necessidade de uma classe sacerdotal. A necessidade de haver uma classe, um grupo de pessoas dentro do povo que façam a mediação, que façam os sacrifícios para que o pecado seja perdoado. E por isso nós vemos aqui Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú e um outro filho que não é aqui falado, que é Eliezer. E Nadab e Abiú vão ter um futuro trágico. Trágico. Mas há esperança com Eliezer. Mas esta hierarquia aponta para esta necessidade. E aponta também para outra estrutura que vai ser desenvolvida mais à frente, que é o tabernáculo. Ou, ainda mais à frente, o templo. Então o Monte Sinai é, de certa forma, o tabernáculo e o templo. Porquê? Porque há os 3 níveis de acesso. Então no tabernáculo e no templo há 3 níveis também, ou seja, o povo fica de fora, depois há um nível mais interior onde os sacerdotes podem ir, e depois há um lugar que é o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote pode ir uma vez por ano, com sacrifício pelos seus pecados. Então o Sinai aponta para tabernáculo, aponta para templo, e há sempre estes 3 níveis de acesso, e apenas uma pessoa pode ir ao lugar mais interior, à presença de Deus. Se calhar estás a pensar, ninguém gosta de ficar longe. Naqueles almoços de família, em que a maior parte da família está num canto e tu estás no canto oposto e tu estás longe, é tipo, é tão chato. Ou quando vais a um espetáculo, a um concerto, e estás tão longe que nem consegues distinguir as pessoas que estão a atuar. É tipo, que chatice ficar de longe. Mas é isso que nós vemos aqui. O povo tem de ficar de longe para seu próprio bem. É perigoso ele aproximar-se de qualquer forma, de qualquer maneira. Na nossa cultura é interessante porque nós vemos a maneira como nós percebemos Deus e às vezes o vemos nas estruturas da nossa sociedade, ou apontam para uma distância enorme, ou apontam para nenhuma distância. Por exemplo, vemos em várias religiões que isto se mantém. Que tem de haver uma distância enorme entre nós e Deus, que tem de haver estruturas, várias pessoas, vários intermediários, várias estruturas para que cheguemos de alguma maneira a Deus, para que as nossas orações sejam ouvidas. É preciso várias coisas, muitas coisas, semelhante àquilo que vemos aqui em Êxodo. Ou, se calhar vivemos como se Deus fosse alguém que não valesse a pena conhecer. Porquê? Porque o sofrimento que vemos no mundo leva-nos a acreditar que um Deus, se existe um Deus que permite isto, então não vale a pena conhecer esse Deus. Ou vivemos como se Deus fosse o tio fixe da família. O tio fixe da família é aquele que nos diz que sim a tudo, que nos apoia em tudo, até nas piores decisões que têm consequências bastante graves, ele diz que sim. O problema é que depois, nas consequências, quando estamos a sofrer, ele não está lá. Ele é apenas o tio fixe, que diz que sim a tudo. Será que é assim que nós vemos Deus? O Deus da Bíblia é um Deus que quer estar próximo. Ele é um Deus que nós vemos no livro de Êxodo. É um Deus que vale a pena conhecer. É um Deus que ouve o seu povo e que vai para salvar. Ele vai intervir e vai salvar e salva e traz sem o povo fazer nada. Apenas graciosamente, gratuitamente, ele está a fazer tudo. Ele é poderoso para julgar injustiças, ele é gracioso para salvar da escravidão, mas ele é perigoso. Ele é perigoso para ser adorado de perto. Só Moisés se aproximará, é o que Deus diz. E Moisés fez aquilo que ele podia fazer. Moisés nunca pôde levar alguém
à presença de Deus fisicamente. Ele ia em representação do povo, mas ele nunca pôde levar ninguém para se aproximar de Deus. Mas e se de alguma maneira Deus viesse até nós? E se desse a conhecer de uma maneira que fosse segura para nós? E que ainda assim mostrasse que Ele é poderoso para julgar, gracioso para salvar, mas seguro para aproximar. Versículos 3 a 8 como que nos dão essa resposta. E aqui vemos uma aliança sangrenta. Ainda pensei em pedir a alguém, porque eu não tenho. Sabem o exterminador? Aquela arma do exterminador que ele vai carregando para disparar e assim. Algo desse género, mas para a água. Já há. Há umas com um grande reservatório. Pistolas de água, mas é espingardas de água. Estão a imaginar isso? Cheio de ketchup. Porque a imagem que nós temos aqui nestes versículos é sangue a ser salpicado, espirrado. E é tipo, é tão estranho. Eu pensei em trazer e tipo... Seria giro. Provavelmente ia ter consequências. E muita roupa para lavar em casa, não é? Toda a vossa roupa para lavar. Mas nos versículos 3 a 8, nós vemos o quê? Antes de Moisés subir, ou seja, Deus manda Moisés subir. E ele agora está, há como que uma interrupção. Antes de Moisés subir, ele vai falar com o povo. Há algo que precisa de ser feito. Não é agradável, não é bonito, não é necessariamente bonito, a não ser que sejas aquela parte das artes em que chegas à tela e pegas em tinta e salpicas. Então, se gostas disso, talvez gostes desta imagem que nos é apresentada aqui nos versículos 3 a 8. É bastante visual, eu imagino que não cheire bem. Não sei se já entraram num sítio onde eu tive essa experiência, em Andorinha, que foi quando eu fui aos currais e o meu sogro estava a matar as galinhas, ou os coelhos, e há aquele cheiro de sangue, de entranhas, não é bonito. Mas aqui o que nós vemos é um contrato. É uma espécie de compromisso, uma espécie de contrato, semelhante àqueles que temos hoje em dia, mas diferente. Talvez mais semelhante com uma aliança, aquele contrato de casamento, em que nós vemos duas pessoas a fazer promessas uma à outra, de fidelidade até à morte, até que uma delas morra. Mas é diferente porque no casamento e em vários dos nossos contratos somos partes iguais. Na aliança que Deus está aqui a fazer com o seu povo, não são partes iguais. De todo. Ou seja, Deus é Deus e o povo é o povo. E Deus está a oferecer os seus termos e condições e o povo é convidado a aceitar. E lembrar o seguinte: Deus salvou o povo, tirou-os da escravidão do Egito, levou-os através do deserto e sustentou-os em tudo aquilo que eles precisavam, de comida, de água, de tudo, e trouxe-os até ao Monte Sinai, e tem uma terra, uma casa preparada para eles. Então este é o Deus que está a oferecer este compromisso, esta aliança, que de alguma maneira vai tornar seguro o estar com Deus, o aproximar de Deus. Moisés fala aqui acerca da lei, ele vai dizendo a lei antes desta aliança. E que lei é esta? É a lei dos 10 mandamentos, como já vimos no capítulo 20, e é também a lei dos estatutos, ou a lei da aliança, ou o livro da aliança, que vemos no capítulo 21 e 23. Aquelas leis bastante estranhas, mas que de alguma maneira apontam para um Deus fixe. Aquelas leis que dizem ao povo: honra a Deus, honra o teu próximo, e também não te esqueças dos mais frágeis entre ti. E é interessante que o povo vai dizendo: sim, nós vamos cumprir tudo isso. Tudo isso nós vamos fazer. E de seguida, nos versículos 4 a 6, vemos esta morte de animal. E seria de esperar na cultura portuguesa. Nós estamos habituados a matar porcos para celebrar festas, não é? Matar frangos, matar galinhas, matamos animais para comer. Em breve, alguns vão comer peru, se calhar não o vão matar. Mas muitas pessoas aqui na zona irão matar perus para comer. Este animal era um novilho e era para ser sacrificado num altar. E estas 12 colunas representam, o altar representa a presença de Deus, as 12 colunas representam
também um povo. Fala em 2 tipos de ofertas, que depois, e tudo isto vai ser como que legislado nos livros a seguir a Êxodo, em Levítico, por exemplo. E estes 2 tipos de sacrifícios são interessantes. Um é o holocausto. A oferta, o animal, é todo queimado. É todo para Deus. É todo para o perdão dos pecados do povo. E o outro é a oferta pacífica, a oferta de comunhão. É uma em que o animal é morto, mas parte do animal é comido pelo povo. Para quê? Para mostrar que há comunhão entre Deus e o povo. Há um relacionamento. O sangue é dividido ao meio, metade é borrifada sobre o altar, representando o perdão dos pecados, em como os pecados são perdoados, e metade é aspergida sobre o povo, que representa a comunhão restaurada. Coisa tão estranha. Borrifar sangue e ser borrifado por sangue. Permitam-me uma ilustração imperfeita para tentar ajudar, e perdoem-me os profissionais de saúde. Imaginem que o médico, e principalmente o Daniel, imaginem que o médico diz que vocês têm um problema nos rins e que os vossos rins não conseguem filtrar as impurezas do sangue. Ou seja, vocês precisam de fazer algo ou vão morrer. Então precisam de aceitar um tratamento, senão vão morrer. E esse tratamento, como sabem, é a diálise. Precisam de ir a um sítio regularmente para fazer esse tratamento para poderem continuar vivos. E é essa máquina que vai fazer essa limpeza do sangue. Ou seja, vocês não conseguem, os vossos órgãos não conseguem fazer isso, então precisam que outra pessoa faça. E a fé cristã é uma questão de vida ou de morte. E a fé cristã é também uma questão de vida ou de morte. Porquê? Porque Deus é perfeito e nós não somos. E quando Deus celebra esta aliança, os animais são cortados. A própria palavra aliança significa cortar no hebraico. São cortados para mostrar o que é que acontece a quem não cumprir a aliança. Os animais são cortados para mostrar o que é que acontece a quem não cumprir a aliança. Vai ser cortado. Vai ser morto. Esta é a aliança. E o povo diz, nós vamos fazer. Tudo aquilo que Deus disse, todos os 10 mandamentos, todas aquelas leis, nós vamos cumprir de forma perfeita. E a seguir o povo é borrifado com sangue e tem aquela lembrança que a sua incapacidade de viver de forma perfeita leva a derramamento de sangue. Alguém vai precisar de ser cortado se o povo desobedecer. Alguém vai precisar de ser morto. Ou seja, Deus exige a morte de algo ou alguém. Porquê? Porque Ele é perfeito e nós não somos. Então, entrando nesta aliança, é perigoso. É semelhante a alguém que se desloca para ir fazer a diálise. É uma lembrança da sua incapacidade de continuar a permanecer vivo. Dos seus órgãos continuarem a fazer aquilo que precisam de fazer. E eu imagino que seja um alívio saber que há uma maneira de poder continuar a viver, mesmo que seja através desta máquina que vai limpando o sangue. É um alívio quando há algo que nos permite continuar a viver. E é isso que Deus está a oferecer ao seu povo. É isso e ainda melhor. Deus conhece o povo e ainda assim Ele entra na aliança com o seu povo. O seu povo diz, sim, nós vamos obedecer de forma perfeita. E Deus sabe que não. Mas reparem no versículo 8. Diz assim, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. A iniciativa é de Deus, não é do povo. A iniciativa continua a ser de Deus. Da mesma forma que alguém cujos rins não funcionem precisa de diálise para limpar o seu sangue, nós precisamos desta aliança para nos manter limpos. Há um teólogo chamado Moutier, ele explica da seguinte forma: Deus sabe que as pessoas estão a afirmar algo além das suas forças e diz, eu farei provisão para estas pessoas. O mesmo sangue que estabeleceu a paz com Deus manterá a paz com Deus. O sangue está disponível para pessoas que se comprometem a obedecer. O sangue estará disponível mesmo para aqueles que tropeçam
e caem. Reparem que esta aliança é feita ainda antes do povo obedecer. Mas eles já se estão a comprometer a obedecer. E eles não o vão fazer de forma perfeita. E para isso é necessário que haja algo recorrente, algo diário quase, oferecer sacrifícios, porque o povo vai desobedecer. Da mesma forma que a pessoa precisa de continuar a ir fazer a diálise continuamente. Podemos não ter problemas nos rins, alguns de nós têm, mas sabemos que algo não bate certo nas nossas vidas. Sabemos que há um problema. Nós não nos conseguimos manter limpos. Não conseguimos. Nós precisamos de uma aliança que Deus nos ofereça. Nós precisamos de algo que nos torne limpos. Há uma refeição anos mais tarde e há alguém que, pegando num copo de vinho, diz: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós." É estranho. Numa refeição, há uma pessoa que pega num cálice e diz: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós." O que é que está a acontecer aqui? O que Jesus está prestes a fazer é algo que em Hebreus diz da seguinte forma: Jesus ofereceu-se de uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Imaginem que o médico diz à pessoa que está a fazer diálise: "Temos aqui alguém disposto a dar-te rins. 1, ou 2, ou 3. 3 é invulgar. E por isso já não precisas de vir aqui fazer a hemodiálise." A tua vida precisa de mudar e vai mudar. Não será a mesma. A tua vida vai mudar. Mas não precisas de voltar aqui. Acabou a diálise. Podes ir. És livre. E se o médico dissesse: "A única coisa que precisas de fazer é lembrar a pessoa que te deu o rim." É a única coisa, é a única condição, digamos assim. Se fosses tu, como é que te sentirias? A nova aliança que Jesus nos oferece no Novo Testamento vem no seguimento desta aliança em Êxodo. Porquê? Deus não mudou. Os termos da aliança, Deus continua perigoso para nós, por causa da nossa imperfeição. Os termos da aliança não mudaram. Eu e tu não mudamos. O que mudou é o quê? É que o Filho de Deus, Ele veio entregar a sua vida por nós. Ele veio ser o sacrifício, de uma vez por todas, que nos traz a paz agora com Deus. Então, ao nos comprometermos com Deus, ao entrarmos nesta aliança com Deus, devemos lembrar que não somos nós que depois vamos manter a nossa obediência. Nós não vamos conseguir. Nós somos chamados a obedecer, sim, mas é Jesus que nos mantém com a sua obediência, não somos nós. Se és cristão, isto significa que o peso da culpa, do pecado, já não existe. Já não deve existir. Tu és livre do peso dessa culpa do pecado. Deus já perdoou. Tu não precisas de te estar a matar com o peso desta culpa. Também significa uma vida diferente, com valores diferentes, com prioridades diferentes, de forma semelhante à pessoa que recebe um novo órgão, que tem de alterar a sua vida. Se bem que há uma diferença, a pessoa limita a sua vida. Com a fé cristã nós temos uma vida quase ilimitada. Porque não apenas temos vida agora diferente, como também temos vida eterna com Deus. Se não és cristão, queria persuadir-te que a fé cristã é verdadeira, é útil para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que reconheça que algo não está bem consigo própria. Que de facto os nossos corpos são imperfeitos e que eventualmente morrem. Mas que em nós há algo que aponta para algo mais. Nós temos esse desejo em nós que isto havia de ser diferente. E é diferente. E foi Deus que colocou esse desejo em nós. Ou seja, a vida não termina quando há a morte. A fé cristã é onde qualquer pessoa encontra vida porque encontra o Deus da vida. O Deus que ressuscitou da morte. E nos versículos 9 a 18 nós vemos o quê? Um acesso glorioso. Por causa da aliança sangrenta, nós agora vemos o acesso glorioso. Recentemente nós vimos o filme Bora Lá. É um filme bastante interessante. A história de dois rapazes, dois irmãos,
que o pai morreu. E o pai morreu, o irmão mais novo, ele era muito novo, ele não tem memórias nenhumas do seu pai, mas de repente surge uma oportunidade, com um feitiço, com magia, de trazer o pai à vida e de passar 24 horas com o pai vivo. Eles conseguem ter as pernas do pai e depois fazem uma grande viagem a tentar ter o resto do pai para passar o tempo, principalmente o mais novo. O mais novo era o que mais queria, porque ele não tem nenhuma memória do pai. Mas é tão interessante, quando quase no fim ele se apercebe que ele tem tantas memórias do seu irmão mais velho, que o acompanhou em tudo, que foi um pai para ele. E assim é como nós vemos Deus. É assim que nós podemos ver Deus. É através do seu Filho. Porque Ele veio até nós, Ele viveu como um de nós. A aliança do Velho Testamento, apenas alguns viram algo de Deus. E é tão interessante estes versículos. Quando Moisés sobe, e eles sobem também, e de repente eles veem Deus. Eles viram Deus. E eles sobreviveram. E nada lhes aconteceu. Isto é quase um clímax. Ver Deus e nada acontecer. É claro que viram apenas uma pequena parte de Deus. Viram os pés de Deus, digamos assim. E nada aconteceu. Eles sobreviveram. Eles viram como que o estrado onde Deus estava. E o estrado era como uma pedra, safira ou lápis lazuli, de uma cor azul, uma pavimentação. É uma coisa extraordinária o que aconteceu aqui. Eles verem Deus. A segunda coisa extraordinária é que eles sobrevivem, no versículo 11. E eles tomam uma refeição. Eles partilham de uma refeição. À semelhança do episódio com Jetro, no capítulo 18. E esta foi a refeição da aliança. A oferta pacífica. Aquele animal que morreu para mostrar que eles têm comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Eles tomam parte desta refeição. E Moisés agora vai fazer uma equipa invulgar, já não é com Arão. Arão vai descer com os seus 2 filhos, Nadab e Abiú, e Moisés vai à presença de Deus com Josué. E sabemos que isso tem significado porque será Josué depois a fazer a entrada com o povo na terra prometida. Também sabemos que Arão vai descer e a coisa não vai correr bem. Porque ele vai ser pressionado a fazer um bezerro de ouro, porque o povo está chateado, está farto de esperar, está sem paciência e querem algo para adorar. E Moisés nunca mais aparece, porque ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E Arão vai ceder às pressões do povo para fazer um bezerro. E reparem, todos estes vão falhar. Moisés vai falhar na sua liderança e não vai poder entrar na terra prometida. Arão vai falhar, Nadab e Abiú vão falhar, todos eles vão falhar. Todos eles vão falhar. Mas Deus vai continuar a ser gracioso, porque há uma aliança. E na aliança está previsto seres humanos imperfeitos e desobedientes, porque está lá um Deus gracioso, um Deus que continua a ser gracioso. E se de alguma forma Deus viesse até nós e se desse a conhecer de uma forma que seja segura para nós, que nos continua a mostrar que Ele é poderoso para julgar, gracioso para salvar, mas seguro para aproximar. É isso que nós celebramos nesta altura, que celebramos no Natal. Que o Deus da Bíblia escolheu vir até nós de uma forma tão frágil como um bebê. Jesus veio até nós e a sua afirmação mais polémica era que Ele afirmava ser Deus. E que se olhássemos para Ele, veríamos Deus. Que se olhássemos para o Filho, nós veríamos o Pai. E é curioso que é isso que temos estado a ver no grupo familiar, no Evangelho de João. Em segundo lugar, nós precisamos de um Deus que faça um compromisso connosco. Uma aliança sangrenta. E para isso precisamos de reconhecer que nós temos um problema. Nós somos o problema que leva a esta aliança sangrenta. Precisamos de pedir perdão a Deus. E as boas notícias é que Jesus, sendo Deus, Ele veio até nós. Ele caminhou para a cruz. O sangue que era necessário ser borrifado em vários sítios é derramado na cruz. Ele foi morto como um cordeiro pascal. O próprio Deus é agora suficiente para salvar qualquer pessoa de uma vez por todas, agora e para sempre.
Então é aqui na cruz que nós vemos um Deus poderoso para julgar o pecado, que é carregado pelo seu Filho. Vemos um Deus gracioso para salvar pecadores que se aproximam através da fé no seu Filho. E um Deus seguro para aproximar a pessoas em união com o seu Filho. E o resultado disto é o quê? É que vemos Deus. Nós vemos Deus em Jesus. Temos um Deus que vem perto, providencia esta aliança sangrenta e nós podemos ver Deus ter um acesso à sua glória, à sua presença, apesar de não merecermos. É isso que nós vamos celebrar também agora. Vamos celebrar esta aliança que temos em Jesus. Não a antiga aliança, eu não vos vou borrifar com ketchup, mas esta nova aliança que Jesus fez connosco e aquele que depois nos chama a lembrar. E diz assim numa das biografias de Jesus, registada por Lucas, no capítulo 22. Diz, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Nós somos o traidor. Nós somos o traidor. E estamos com Jesus à mesa. Ele entregou-se no nosso lugar. Nós iremos distribuir os símbolos da ceia. Ao lembrarmos o corpo de Jesus, vamos distribuir o pão. Ao lembrarmos o sangue derramado para esta aliança, este relacionamento que podemos ter com Deus através de Jesus. Vamos distribuí-lo pelas pessoas que estão em comunhão com a igreja, quaisquer visitas que estejam também em comunhão com a sua igreja local. Se por acaso não tem caixas aqui de alguma maneira, não te sintas constrangido. Se ouviste algo sobre a fé cristã que faz sentido para ti, que de facto faz sentido para ti, e que estás a confiar em Jesus, então por favor fala comigo, ou com o Daniel, ou com o Joe, no final. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te pela tua palavra, que é rica para além da nossa imaginação, que é rica para além daquilo que nós poderíamos alguma vez elaborar. Ela dá-nos aquilo que nós precisamos, porque ela fala-nos de ti, ela apresenta-nos a ti. Agradecemos por esta passagem que vimos esta manhã. E, Senhor, queremos pedir-te perdão, porque nós somos pecadores, nós merecemos estar afastados de ti, nós merecemos a morte. Agradecemos porque ainda assim tu és gracioso para connosco. E nós vemos isso de forma suprema na vinda de Jesus até nós, ao enviares o teu Filho a pessoas que o vão trair, pessoas como nós. Ao enviares o teu Filho para estar à mesa, a celebrar uma refeição com pessoas que o vão negar e que o vão trair. E isso é uma imagem de quem nós somos. Obrigado porque ainda assim Jesus esteve disposto a caminhar. Ele estava até ansioso para tomar esta refeição e para, em obediência a ti, caminhar para a cruz, para te trazer glória. Agradecemos-te porque foi isso que Jesus fez acima de tudo. Mas que ao fazer isso, nós podemos ter paz contigo. Agradecemos que é através do seu sangue e agora não precisamos de fazer sacrifícios de animais, não precisamos de ter medo de aproximar a ti, porque através de Jesus nós estamos seguros. Através de Jesus o nosso pecado está completamente perdoado, de uma vez por todas. Agradecemos porque já não precisamos de outros intermediários, apenas de um. Não precisamos de estruturas, não precisamos de templos ou tabernáculos. Temos Jesus. E Ele é suficiente para tudo isso. E por isso nós te agradecemos. E tomamos estes símbolos lembrando aquilo que Jesus fez por nós, por cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a darmos graças por isso. E também a alimentar-nos, através da fé, por aquilo que estes símbolos representam e nos fazem lembrar.
e que esta graça que nós vemos nos possa ajudar em mais uma semana, em mais um mês. E neste mês a lembrarmos aquilo que tu fizeste por nós de uma forma tão rica e tão especial, em como tu vieste até nós, tu deslocaste, a iniciativa é tua e não nossa. E nós estamos muito gratos. Oramos em nome de Jesus. Amém.